Olá, boa tarde. Está de volta ao programa Eclésia, que hoje conta com a presença de Otávio Carmo, jornalista, chefe de redação da agência Eclésia e vaticanista, para analisarmos a atualidade na Igreja em Portugal, também no Vaticano, que olhamos já com a rubrica A Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nem tudo termina com a morte. A lição do Papa sobre um elemento central da fé católica chegou na celebração anual em sufrágio pelos cardeais e bispos falecidos nos últimos 12 meses. Uma homilia para recordar. La rivelazione di Gesù oggi interpella tutti noi. Siamo chiamati a credere nella resurrezione non come una specie di miraggio all'orizzonte, ma come un evento già presente che ci coinvolge misteriosamente già ora. E tuttavia questa stessa fede nella resurrezione non ignora né maschera lo smarrimento che umanamente sperimentiamo davanti alla morte. Viver na expectativa do encontro definitivo com Deus, mantendo essa perspectiva como referência para o presente. Este é o conselho do Papa para todos os católicos. Quando uno assolutizza il presente e soltanto guarda il presente, perde il senso dell'attesa, che è tanto bello. Aspettare il Signore è tanto necessario e anche ci butta fuori delle contraddizioni del momento. A intenção de oração do Papa para novembro pode ser uma surpresa, mas é mais atual do que nunca. La inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. Porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real. Los futuros avances deben estar orientados al respeto de la dignidad de la persona y de la creación. Recemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano. Podemos decir, sea humano. Esta semana o Vaticano divulgou um inédito relatório sobre a sua gestão de um caso de abusos sexuais, admitindo falhas. O documento é relativo ao processo que envolveu o antigo cardeal McCarrick, arcebispo emérito de Washington. È stato pubblicato il rapporto sul doloroso caso dell'ex cardinale Theodore McCarrick. Rinnovo la mia vicinanza alle vittime di ogni abuso e l'impegno della Chiesa per sradicare questo male. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Presencialmente ou ligados pelos meios digitais, bispos de Portugal estão reunidos em Assembleia Plenária. A Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa está focada nos desafios que a pandemia coloca à Igreja Católica. Desde logo pela adaptação necessária à realização desta reunião, com parte dos participantes ligados através de meios digitais, mas todos a analisar a situação social provocada por uma doença global. A reflexão continua nesta sessão, lançando o olhar mais próximo sobre a realidade e os desafios do presente e as perspectivas do futuro que a crise representa para toda a Igreja, concretamente para a Igreja em Portugal.
Esta pandemia que paralisou e ainda continua a impedir dramaticamente o normal desenrolar das atividades da humanidade requer atitudes e medidas de caráter sanitário, social, económico, cultural e, necessariamente, espiritual. Situação que não impediu a criatividade nas celebrações e a ajuda a quem precisa. Não foi apenas na criatividade da celebração, da partilha e do aprofundamento da fé que fomos vivendo e crescendo com recurso generalizado aos meios de comunicação social. Foi igualmente na sensibilidade para assistir quem precisa, de estar atentos às vítimas económicas, sociais e do isolamento que estes meses foram lançando sementes de esperança, baseada na presença do Espírito de Deus no meio das crises dos homens. Valorizando os sacrifícios e esforços de instituições e pessoas que não colocam reservas no cuidar de quem está doente ou sofre as consequências da doença, a proposta do Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa apela à inclusão de todas as dimensões humanas. Precisamos urgentemente de vacinas e de tratamentos eficazes, mas não somos apenas organismos doentes do coronavírus. Somos pessoas que precisam de integrar o sofrimento, os esforços e os sacrifícios e a beleza dramática da solidariedade num sentido de viver e num caminho de futuro. Que não amanheçamos um dia apenas curados do vírus, mas exaustos e vazios da pandemia e naturalmente sedentos de voltar sôfregos e saudosos ao que já era. Tanto sacrifício, tanta luta e tanta vontade de ajudar, e mesmo tantos erros e atitudes irresponsáveis, não podem simplesmente ficar escritos nas páginas de um livro que se fecha e arquiva, ou numa página das redes sociais, onde a memória recusa de fazer um clique. E é neste contexto que o tema da eutanásia volta à agenda política, algo sem lógica para o episcopado. Não encontro lógica no facto de se escolher precisamente este momento para dizer aos que tocam no mais fundo da dor e do abandono: tem coragem, ajudamos-te a morrer, estamos a caminho de aprovar uma opção que aceita a tua eutanásia. Respeito profundamente o drama de quem sofre e não estou pronto para condenar ninguém pelas atitudes tomadas em consequência da dor, da falta de sentido, de condições e de esperança. Aquilo que essas pessoas precisam não é de mais condenação nem de estigmas. Mas também não são soluções facilitadoras e legalizadas que ajudarão a criar uma sociedade mais humana. A Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa termina com uma celebração pelas vítimas da pandemia este sábado às 11 horas na Basílica da Santíssima Trindade, em Fátima. Sou Manuel Tovar, um dos jovens convocados pelo Papa Francisco a repensar a economia em que vivemos e em que trabalhamos neste início do século XXI. No Encontro Economia de Francisco iremos tratar 12 temas diferentes e vou-vos falar um bocadinho de um deles, a economia e as mulheres. Neste tema, os jovens portugueses tentaram olhar de 3 pontos de vista, respondendo a 3 perguntas diferentes. Em primeiro lugar, como é que a economia e a sociedade veem a mulher no local de trabalho neste início do século XXI? Em segundo lugar, o que é que a economia e as empresas têm a aprender com as mulheres para se desenvolver de uma forma mais sustentada? E, em último lugar, procurar aqui algumas soluções de como é que a economia e o local de trabalho devem acolher melhor a mulher, seja por uma questão de justiça, seja também para aprender e para reter estas ideias que as mulheres transportam de uma forma muito mais qualificada. Nesta primeira questão, de como a sociedade hoje vê a mulher no local de trabalho, nós refletimos que estamos muito habituados a ver mulheres, as nossas mães, num papel de liderança na família e em casa, com aquela liderança, aquele zelo rigoroso e amoroso que nós tão bem conhecemos e que todos reconhecemos. No entanto, ao nível das organizações, sejam empresas, sejam as autoridades públicas, não imaginamos tão facilmente uma mulher na posição de topo. Tanto assim é que, apesar de lhes reconhecermos estas características, apenas 37 nas 500 maiores empresas norte-americanas são lideradas por uma CEO.
Num segundo momento, fomos tentar perceber aquilo que a economia e que as empresas têm a aprender com este modo de ser e de estar especialmente feminino. Em primeiro lugar, este vínculo permanente que se cria entre os pais e os filhos no seio de uma família e que é tão diferente da fluidez de relações a que assistimos no mundo de hoje. Também nas organizações é necessário haver uma preocupação permanente por todos os seus membros, seja os que nela trabalham ou os que dela dependem. Em segundo lugar, os valores que nascem de uma educação familiar e que contrastam com os interesses passageiros que tantas vezes a nossa sociedade e as organizações atendem em primeiro lugar. Finalmente, um olhar centrado no outro que está próximo, que é o familiar que precisa de cuidados, mas que numa organização é também todos os membros que a compõem. Finalmente, fomos à procura de soluções, de como acolher melhor a mulher no local de trabalho e na economia. Seja nos países desenvolvidos, onde o trabalho percorrido já é maior, seja nos países em desenvolvimento, onde as organizações não governamentais se esforçam agora por dar os primeiros passos. Tanto na sociedade civil como em grandes empresas, há alguns programas bem interessantes que tentam devolver a mulheres que passaram uma parte do seu percurso profissional a cuidar da família, dos filhos ou de familiares doentes, devolver-lhes um novo horizonte profissional mesmo que mais tarde. Como o Papa Francisco nos diz, as mulheres são protagonistas de uma igreja em saída, através da escuta e do cuidado com as necessidades dos outros, e têm uma enorme capacidade de sustentar dinâmicas de justiça nos diferentes ambientes em que trabalham. Todos temos a aprender com este espírito de liderança. São temas que pode acompanhar em agência.eclesia.pt. Agora a análise da atualidade na Igreja Católica com Otávio Carmo. Olá, boa tarde. Obrigado por estares aqui no programa Eclésia. Aqui, em concreto, normalmente estás na redação. Esta semana do Papa a ganhar relevo também este relatório que volta a trazer para a ordem do dia este cuidado da Igreja também em relação aos menores. O que tens a destacar destes temas? Rapidamente, a questão da transparência. O Papa Francisco tinha prometido transparência e é uma coisa que nós estávamos habituados, até nas campanhas políticas, quando a campanha toda a gente promete transparência e lutar contra a corrupção. O que é difícil é depois concretizar. Este relatório é a primeira vez que nós temos um caso de abusos sexuais em que houve condenações, no caso do antigo cardeal McCarrick, que era o arcebispo de Washington. Houve uma condenação e o Vaticano... Houve uma condenação em 2019 e o Vaticano esta semana publicou o relatório que mostra como é que o caso foi tratado desde os anos 70. Isto é, e quem já teve a oportunidade de ler as mais de 400 páginas e efetivamente o que mostra é que há uma vontade efetiva de transparência, de mostrar o que se está a fazer, de assumir os erros e de sobretudo aprender com os erros. E é isso que nós podemos avaliar daqui para frente. Até já temos uma promessa cumprida, que é trazer cá para fora aquilo que habitualmente é muito secreto, é muito sigiloso, como se tudo aquilo que fosse tratado numa situação dessas fosse segredo de Estado. Nós estamos habituados a ver isto por norma e agora esta mudança acho que é muito significativa, mas o mais importante não é só esta mudança, o mais importante é o que vai acontecer daqui para frente, sem dúvida. Por estes dias, ontem em concreto, também em Fátima iniciou-se a Assembleia Plenária do Episcopado. Voltou a falar-se nas palavras de abertura sobre a questão da legalização da eutanásia. Temos também preocupados os bispos com a situação pandémica que afeta o país. Como é que avalias estes dias de trabalho dos nossos bispos? Aqui a preocupação tem a ver com uma dinâmica que às vezes parece um pouco contraditória e que é, por um lado, a sociedade está num esforço enorme, ou deveria estar, quem não está, para salvar o máximo de vidas possível, e percebemos isso, obviamente, com o esgotamento dos recursos, com um número cada vez menor de camas para cuidados intensivos, com a necessidade de adiar consultas, de adiar cirurgias. Provavelmente quem está lá em casa até já passou por isto e sentiu na pele a dificuldade que está a ser todo o esforço que é exigido à sociedade no seu todo para salvar o máximo de vidas possível, não só as que são atingidas pela pandemia, porque as camas de cuidados intensivos são necessárias para outras situações, mas para que não haja um colapso do sistema. Por outro lado, o Presidente da Conferência Episcopal, o Bispo de Setúbal, Dom José Ornelas, deixou isso claro na sua intervenção,
Ele não aborda a questão da decisão individual, a posição da Igreja Católica sobre isso é muito clara, mas ele nem sequer se dirige às pessoas que estão a pedir a eutanásia, ele dirige-se aos legisladores a questionar como é que, por um lado, pedem à sociedade que se faça este esforço para salvar o máximo de vidas possível e, do outro lado, parecem passar uma mensagem contraditória a dizer que uma das soluções para quem está nesta situação é pedir a eutanásia. Portanto, é nessa lógica que se insere o discurso, é sobretudo uma lógica que aponta por uma certa falta de coerência, tendo nós vivido tudo o que estamos a viver nesta pandemia, estarmos a discutir coisas que parecem estar no extremo oposto. E essa é que é a lógica do discurso da Conferência Episcopal, tem sido, aliás, em várias situações, e eu penso que isso ficou bastante claro nessa intervenção de abertura. Entretanto, os nossos bispos também estão preocupados com o estado de emergência. Ele veio repentinamente a alterar e baralhar bastante a ação pastoral, desde as catequeses ao próprio horário de Eucaristias. Nós temos feito várias peças na Agência Eclésia, para além das intervenções dos bispos e das orientações, que eu recomendaria, porque é um olhar mais concreto, não é? Obviamente, quem tem, por exemplo, o hábito, insisto outra vez, as pessoas que nos estão a ver lá em casa, o hábito, por exemplo, de ir à missa às 18 ou às 19 no sábado, percebe que nos 2 fins de semana deste novo estado de emergência, em que há um confinamento parcial, pelo menos, não vai poder fazer isso como fazia habitualmente. Portanto, isso obriga a várias mudanças, mas a mudança do horário, por exemplo, há várias dioceses que permitem excepcionalmente uma prática que se fazia, aliás, antes do Vaticano II, que é a celebração no sábado de manhã. É uma situação de exceção que se pode permitir. Mas aqui a mudança de fundo, e acho que isso é que é importante, não é propriamente o alterar horários, não é? E vários dos depoimentos vão nesse sentido. O que é importante é ter esta capacidade de adaptar-se à mudança, que é uma coisa que muitas vezes não é muito comum nas comunidades. Há uma certa rigidez, as pessoas habituam-se, e quebrar o hábito é doloroso, pode ser muito mau, mas é também uma oportunidade, aqui especificamente, não estou a falar da doença, estou a falar das limitações que são impostas a práticas que são costumeiras, pode ser uma boa oportunidade para criar um impacto diferente e até que as pessoas se questionem porque é que estão a fazer aquilo que têm feito habitualmente. Qual é que é o motivo profundo? Não é só criar uma rotina quase de ir a uma repartição pública, não pode ser isso, tem de ser algo mais. E já não faltam muitos dias para o encontro da Economia de Francisco, não é? Foi adiado, toda esta conjuntura, e agora vai concretizar-se em formato digital, mas nem por isso deixa de ter ligados jovens economistas do mundo. Eu deixava uma provocação. Ele não foi adiado, ele foi transformado. O que remete para a conversa anterior. Passou por ser um encontro presencial em Assis, que seria um grande acontecimento, para ser um movimento global de reflexão sobre um tema específico, sobre a transformação económica e financeira que é necessária para que a sociedade, depois desta pandemia, funcione efetivamente de outra maneira e não seja apenas regressar às práticas, que eram, em muitos casos, práticas de desigualdade e de sobrecarga de mais pobres em função de fortunas que são obscenas, porque as pessoas nem sequer se vão beneficiar delas, e é essa reflexão que está a ser lançada, juntando com as possibilidades do digital, jovens de mais de 100 países, incluindo Portugal, nesta reflexão. O que é possível fazer no concreto? O que é que esta gente que se está agora a formar, estes jovens que se estão agora a formar, quando chegarem ao mercado de trabalho, o que é que eles vão fazer diferente? O que é que eles vão propor de diferente em relação àquilo que encontram nas empresas e nos bancos, em todos os sítios onde se vão integrar? E isso é eu acho que isso é fundamental. Ultrapassa em larga medida o que é até a figura do Papa e a figura de São Francisco de Assis que inspira este encontro e vai para o terreno. E foi muito interessante que isso tenha sido feito no momento em que as pessoas estavam confinadas. O que se mostra que é possível fazer diferente e é possível fazer melhor, independentemente das condições. Por exemplo, provavelmente, mediaticamente, para nós teria sido mais espetacular ter um encontro de 2.500 jovens em Assis à volta do Papa. Para o futuro, é mais importante aquilo que aconteceu. A Agência Eclésia, que o programa também tem vindo a escutar alguns destes jovens, percebes realmente que já há um grupo que nos permita ter esperança e perceber que algo está a mudar nesta nova geração? Há uma coisa que me tem sensibilizado muito naquilo que eu ouço, que é a transformação do discurso. O discurso sobre o valor deixou de ser apenas o valor do lucro, aquilo que é rentável, e passou a ser um conjunto de ideias, de práticas, de consequências para a comunidade que vão além do dinheiro. Isso, quem tem estado atento e ouvido estas novas gerações que têm passado aqui pelo programa, seja em entrevistas, sejam eles próprios a apresentar os seus trabalhos de grupo,
penso que isso ficou claro. Há uma ideia de valor, que é um conceito económico também, não só um conceito filosófico, que está a ser transformada. E essa pressão que a sociedade for capaz de fazer sobre as empresas para que integrem esta dinâmica de pensamento e para que elas sejam avaliadas, até publicamente, não só pelos lucros que são capazes de obter, mas pelo valor que são capazes de dar à sua comunidade, é absolutamente fundamental. E isso sim, como tu dizes, é um sinal de esperança muito importante para o futuro. Vais percebendo também que, por parte das instituições, das empresas, das universidades, vão ficando permeáveis a estas sugestões. Sim. Nós, aliás, temos falado não só com os jovens participantes, mas com os responsáveis das universidades que promovem e que se associam a esta dinâmica, como até já fizemos reportagens com empresas que tentam integrar este pensamento, que é um pensamento social, não é só um pensamento financeiro, na sua prática diária. Até porque, objetivamente, há muita coisa que é procurada, e isto não querendo pôr de fora por causa da nossa idade, mas há muita coisa que é procurada na vida profissional das novas gerações que vai para além do que é quantificável. E eu penso que isso não deve ser uma maneira de os explorar, e eu acho que isso para eles já é bastante claro, ou seja, não se vai fingir que se paga menos, mas que se dá outras coisas, mas que para além do dinheiro, eles procuram outras coisas. E é importante que isso entre no discurso do pensamento que é ensinado e da prática das empresas nos seus dias a dias. Porque isso depois tem consequências para nós. Aquilo que se pensa dentro, aquilo que é produzido e aquilo que é transmitido para a comunidade torna, eventualmente, a nossa vida melhor se efetivamente não tiver apenas uma obsessão pelo lucro, como diz o Papa Francisco tantas vezes. Muito bem, nós vamos acompanhar estamos cá para isso. De perto o que acontecer. Obrigado, Otávio, por ter estado aqui. Termino a recordar que mais logo, pelas 22h45, ainda pode acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.